Olá, queridos! Gostaríamos de dar as boas-vindas aos participantes do Encontro Internacional de Ensino de Idiomas. Somos a equipe de coordenação da CUT, que coordena os cursos de tradução e ensino de idiomas junto à Faculdade Forte. Eu sou a Carol Santiago e gostaria de apresentar a vocês o coordenador, o professor José Luis Sánchez. Obrigado, Carol. Olá, bem-vindos. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, também dos palestrantes e dos parceiros, editoras, todas as editoras que estão apoiando este evento. Temos 4 salas. Vocês vão poder escolher a sala de espanhol, a sala de inglês, a sala de português como língua estrangeira, que a gente inicia agora também um curso disso, e temos também a sala geral, uma sala geral. Vocês podem ir de uma sala para outra sem problema nenhum, dependendo do seu interesse. Queria apresentar para vocês também a coordenadora Meritxell Almarza, que coordena comigo na Forte, na CULT, nós somos a CULT, que coordena os cursos de tradução e de ensino de línguas. Oi, tudo bem com vocês? Queria lembrar que na Faculdade Forte coordenamos cursos de ensino de língua inglesa, ensino de língua espanhola, vamos começar também ensino de língua portuguesa como língua estrangeira. E, além disso, temos cursos de pós-graduação em tradução e graduação também em tradução. No próximo mês começam já os cursos de ensino de língua inglesa, em parceria com a BRIT, que é uma instituição dos Estados Unidos de ensino, de formação de professores de inglês, e o curso de ensino de espanhol, em parceria com o Instituto Cervantes, que está hoje aqui também. Tem toda a informação no site cultforte.com.br, cultforte com ph.com.br. Curtam o evento, aproveitem. Até mais. Tchau, tchau. Maravilha. Bom, primeiro eu quero agradecer aí ao convite que me fizeram, né, em nome da Letícia, para falar nesse evento. É um prazer muito grande poder conversar com vocês sobre um tema que eu amo e a Forte, né, por ter dado todo o suporte aí durante a preparação. Bom, eu vou falar sobre aprendizagem, né, aprender a aprender, e eu falo em nome da Verbify. Tem um slide aqui rapidinho para eu me apresentar, para vocês saberem um pouquinho, né, por que eu falo sobre aprendizagem. Eu vim de tradução, né, de tradução e interpretação, fiz essa formação pela Unibero, que não existe mais. Eu moro em São Paulo, estou falando de São Paulo, sou casada, tenho essas 2 filhas aí lindas, a Stephanie e a Ana Luísa, e também adoro os bichinhos, esses são os meus bebezinhos. Além dessa formação que eu fiz, em letras e tradução, eu também depois, por conta da Companhia de Idiomas e da Verbify, acabei fazendo cursos que têm a ver mais com gestão, marketing, inteligência de mercado e gestão de pessoas. Como eu disse, eu sou sócia fundadora da Companhia de Idiomas e da Verbify. A Companhia de Idiomas, esse mês, está fazendo 33 anos e a Verbify está no mercado aí há 4 anos. Eu sou coach de vida e de carreira, palestrante, e também facilito esses 2 jogos sérios aí para treinamentos. E sou mentora voluntária do programa Mentora e também coordenadora de grupo do programa Pulsar da Fundação NTT Data, que é para jovens meninas que querem entrar na carreira STEM, que tem a ver com ciência, tecnologia e matemática. Também gosto, pelo outro lado, de arte, né? Escrevo poemas, tenho aí algumas participações em antologia e um livro publicado, e sou colunista da revista Exame da Você RH falando de aprendizagem. E os meus hobbies são esses que estão aí. Adoro ler. Vamos lá. Para começar, eu convido vocês para esta reflexão. Então, como a minha palestra está abrindo o evento, né? Acho que tem mais uma, né, nesse horário. Eu quero ler este pequeno verso com vocês. Muita coisa preciso aprender para me tornar caminho e caminhada, que é preciso bem mais gente do que eu, que há muito mais terra do que estrada, que o caminho não nasce sem ser feito, caminhada não tem se não se anda. E a gente está andando hoje, mesmo sentado numa cadeira, nós estamos andando. E esse poema, esse verso é do Sérgio Sá. Acho que para nos inspirar aí para esse dia de hoje de muita reflexão. Então, eu trouxe para vocês hoje
5 informações que eu considero relevantes para a gente incrementar o nosso processo de aprendizagem. Vou ser breve, se vocês quiserem deixar no chat perguntas no meio, né, da minha fala, fiquem à vontade. Eu vou dando uma olhada, né, para ver se tem alguma coisa que já possa responder na hora, mas a ideia é eu correr sobre esses 5 temas. Desculpa, eu não sei se vocês vão ouvir latidos aí, mas enfim, são os bichinhos. O primeiro tema sobre o qual vou falar é o cérebro, na verdade, em especial, o córtex pré-frontal. Ele é, assim, pelos neurocientistas, né, chamado de CPF, e a formação em coaching que eu fiz foi neurocoaching, e a gente estudou muito sobre o cérebro. E por que o córtex pré-frontal é tão importante? Ele é a porta de entrada do aprendizado. Ele é o nosso, vamos dizer assim, a nossa sala de controle. Só que o problema do córtex pré-frontal, do CPF, é que ele é pequeno. Ele não aguenta muita informação. Ele vai rodando as informações. E, além disso, não existe piloto automático nessa área do cérebro, como existe, por exemplo, em outras áreas, né? E tudo que a gente pensa em aprendizagem, principalmente em idiomas, é levar para uma automação. Só que a porta de entrada é o CPF. Tudo que está consciente entra por essa parte. Só que, como ele é limitado, a gente precisa tomar cuidado no processo de aprendizagem, para não saturar e não se deixar levar pelas distrações. Por conta disso, porque ele é a porta de entrada, ele consome muita energia. O cérebro como um todo consome muita energia, mas o CPF consome mais. Então, este pequeno teatro maravilhoso que a gente tem, né? Ele tem atores, e os atores são as informações que vão dentro, que entram pelo CPF. Essas informações, elas podem ganhar ou ganhar a nossa atenção, ou a gente pode refrear a nossa atenção, dependendo do que a gente estiver fazendo. Por exemplo, a gente está aqui conversando. Se você vê que tem uma mensagem, se você vir que tem uma mensagem no seu celular, você vai se distrair e olhar para essa mensagem, você já está perdendo a sua atenção naquilo que está sendo visto. Essas informações, elas podem vir de fora, como eu comentei agora, do celular, o barulho dos cachorros que eu acabei de ouvir aqui, não sei se vocês ouviram. Isso é externo. Mas a gente também tem a interferência e informações internas. E essas informações internas, elas estão nesta plateia deste teatro, que é a nossa mente. Tudo que a gente tem lá de registros, pensamentos, memórias, tá tudo lá. Só que é assim, quando a gente ouve alguma coisa, a gente, né, tem aqueles gatilhos, aí se lembra de outra e começa a pular de pensamento em pensamento. Quando a gente está no processo de aprendizagem, se eu me deixo também levar por esses pensamentos internos, eu acabo reduzindo a minha capacidade de atenção, ok? Então, é isto pelo CPF, né? Então, aí a gente tem aí o mundo interior, né? Que são os pensamentos, as memórias, imaginações. E esses atores, eles não é que eles são convidados, eles entram, né? Tanto os externos quanto os internos, eles entram. A diferença é, eu quero você agora? Não, né? Eu quero você agora? Sim. E aí tem uma outra coisa que é importante, tem a ver com o processo de aprendizagem de idiomas, é que quando eu tenho informações, muitas informações, as cadeiras lá do final da plateia ficam bem distantes. E às vezes eu quero trazer esses atores, essas informações, para o palco. E às vezes não vem tão rápido, porque está lá atrás. Por isso que é tão importante a gente manter contato com o conteúdo que a gente está aprendendo. Eu estou falando aqui de idioma porque a Faculdade Forte é focada nisso, então eu estou falando especificamente de idiomas, porque isso é relevante. Então, quando eu penso em vocabulário, eu quero puxar uma palavra e ela não vem, né? Quando eu tenho muito contato, eu estou sempre ali oxigenando esses atores, essas informações, fica muito mais fácil, não fica lá no final da plateia. Então é isso, a nossa mente, ela pode estar, sim, totalmente cheia de informações se eu não botar uma ordem nisso tudo que acontece na vida, né? No dia a dia da gente. E ninguém está
vamos dizer assim, isento disso. O CPF, então, ele toma decisões, ele é a nossa compreensão, ele memoriza, ele repreende, né, que eu falei, ele inibe ações, e ele controla os impulsos, ele gerencia as nossas emoções, porque é o nosso lado consciente. O límbico é o inconsciente e é o automatizado. Ele também vamos dizer assim, o responsável pela nossa concentração, por organizar as informações complexas. Eu estou aprendendo algo bastante complexo, por exemplo, gramática de um idioma, e aí eu tenho de entender aquilo que está sendo, como eu faço, como é que eu estruturo essa frase. Então, tudo isso é o CPF. E é também onde fica a nossa memória de trabalho. A memória de trabalho, ela é também importante. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de ali, naquele espaço de tempo, reter aquelas informações. E eu maximizo essa memória quando eu faço a interação daquilo que eu estou vendo, aprendendo, lendo, com fatos que eu já conheço. Eu mesclo essas informações e a minha capacidade de memorizar, de levar para a memória de longo prazo, ela é maior. Então, é assim, por exemplo, a gente vê um número de telefone na rua, aí você vai lá e né, memoriza aquele número. Se você passar 5 minutos e você não ficar pensando naquele número, você esqueceu. Não tem como. É uma memória rápida. Senão não dá, o cérebro não daria conta de tudo que a gente vê, ele vai eliminando naturalmente, tá bom? Vamos lá. E aí, por conta disso, né? A gente não é multitarefa. E o multitarefa é fazer ações, né, cognitivas ao mesmo tempo. Por exemplo, responder a uma mensagem, ouvir uma pessoa, o professor dando aula, escrever alguma outra coisa. Então, tudo isso é cognitivo. Agora, lavar uma louça e ouvir um podcast, ou lavar uma louça e assistir essa palestra, ok. Ou caminhar e ouvir essa palestra, são coisas possíveis, porque uma é automatizada, caminhar eu caminho, eu não preciso ficar pensando muito nisso, lavar louça também não, dirigir também não, mas eu consigo fazer outras coisas que demandam a minha cognição. Agora, duas ações cognitivas, o foco vai sendo alternado. Ora eu estou prestando atenção no que está sendo falado, ora eu estou ali digitando a minha resposta no WhatsApp. A gente não consegue ficar 100% em todas as tarefas cognitivas. E aí, por si só, a gente já vai pensar, puxa, então quer dizer, eu não consigo dar conta de tudo. Algo vai ser perdido, fato. E aí, por conta disso, né, eu selecionei é uma pesquisa, na verdade, que eu vi há algum tempo, quando eu fiz um curso de comunicação, e foi descoberto, e aí, obviamente, é uma estimativa, né, gente, que uma pessoa fala cerca de 125 palavras por minuto. Pode ser que tenha gente que fale muito mais e gente que fale menos, é uma média. Só que imaginem vocês que o nosso cérebro é capaz de pensar muito mais, muito mais. E aí, é por isso que a gente não consegue ser multitarefa e por isso que o CPF é tão importante. Porque a gente vai divagando, a gente vai um pensamento puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro. A gente pensa cerca de 500 palavras por minuto. Olha que loucura. Então, eu posso estar aqui, estou falando com vocês e ao mesmo tempo pensando, né? E eu consigo pensar muito mais rápido do que eu consigo falar. Né? Às vezes acontece com a gente, né? A gente já está pensando na próxima palavra e aí entra a letra da próxima palavra e aí a gente fala errado. Tudo isso é cérebro. Essa máquina incrível que a gente tem aqui, à nossa disposição. E como é que a gente faz para incrementar essa memória de curto prazo que está dentro do CPF? Então, quando eu estou ouvindo, assistindo, lendo, é importante a gente se questionar, mesmo que mentalmente ou anotando, e aí é legal, né? Uma dica que eu não coloquei aqui é que quando eu escrevo à mão, a chance de retenção é muito maior do que quando eu digito. O digitar não aciona áreas do nosso cérebro que a escrita à mão tem essa capacidade. E aí, ok, maravilha, eu sou super adepta de
de tecnologia, mas eu sempre tenho um papel do lado e eu gosto de anotar, porque isso faz com que a retenção seja maior. E aí, quando você quiser incrementar essa memória de curto prazo, você pode se questionar algumas coisas. Então, ali já está falando aí algumas coisas. Ah, eu estou entendendo o que eu estou ouvindo dela? Eu concordo com o que ela está falando? Vocês podem concordar, né? Tá tudo certo. O que está faltando de informação? O que mais que eu gostaria de saber? Como é que eu consigo aplicar tudo isso que está sendo falado? E eu já vi essas informações em outros contextos? Em quais eu vi? Isso faz quando, é aquilo que eu falei, você puxa a sua memória de longo prazo para interagir com a memória de curto prazo, que está rolando agora. É a tela mental que está na minha frente agora. O que eu posso fazer para puxar mais informações e aí potencializar essa aprendizagem? O segundo item é o processo químico que ajuda na aprendizagem. E aí eu vou falar especificamente da dopamina. A dopamina, ela tem uma importância muito grande no processo de aprendizagem, porque ela auxilia, né, nessa retenção e automação de conteúdo. Ok, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque não é minha área, eu não sou neurocientista, eu só estudei através do coaching, mas através desse processo de recompensa e reforço dessas conexões que a gente faz, né, essas sinapses que a gente faz quando está aprendendo, eu consigo gerar mais dopamina, porque tem aquela coisa do, puxa, que legal, eu estou aprendendo, eu estou conseguindo usar isso. Isso faz com que o cérebro libere dopamina e auxilia ainda mais no processo de aprendizagem. Então, o que importa para a gente é o que aumenta a dopamina para me auxiliar no processo de aprendizagem? Tomar sol, fazer exercício físico, meditar, porque aí você está trabalhando com essa coisa de, né, tirar toda aquela bagunça do cérebro, ouvir música, dormir bem e alimentar-se bem. E o alimentar-se bem, existem alguns alimentos que potencializam o incremento da dopamina. Maçã, né? Tem até aquele provérbio super antigo, né? Eat an apple a day and keep your doctor away. Quer dizer, coma uma maçã por dia e mantenha o seu médico distante de você. Melancia, amêndoa, beterraba, chocolate, café, chá verde, amendoim, aveia e peixe. Todos esses alimentos potencializam a dopamina. E aí vale assim a reflexão. Às vezes a gente pega de café da manhã, come pão de queijo, né? São coisas que não estão nesse item, é óbvio que são importantes, são, mas às vezes eu tenho que procurar um equilíbrio, o que eu posso usar, né, como ingredientes para potencializar a dopamina, e não é só para aprendizagem, né? É para a vida, para a gente se manter ativo com energia. E a tirosina, ela promove um estado de alerta, atenção e foco. E aí a gente encontra a tirosina na soja, banana, semente de abóbora, de gergelim, amendoim e abacate. Então, ó, eu estou falando de aprendizagem, mas eu também estou falando do que faz com que esta nossa caixinha maravilhosa, né, que é responsável pelo nosso cérebro, seja potencializada. Então, os alimentos e essas ações, elas nos ajudam nisso. Aí, o que não ajuda a dopamina? Açúcar em excesso, doces, né? Estresse e reclamar. Olha que coisa louca. Quando eu reclamo, eu não estou satisfeito ou satisfeita com o que está acontecendo comigo. A reclamação, ela não potencializa a dopamina, porque a dopamina tem a ver com uma sensação de prazer. E se eu estou reclamando, eu não estou sentindo prazer. Níveis baixos de dopamina contribuem para fadiga, falta de motivação e até mesmo para comportamento viciante. O terceiro é o estado de flow. Eu até escrevi um artigo sobre isso no ano passado. O estado de flow, que é fluir, é aquele momento em que a gente está super concentrado, mas nem percebe que está, ou porque você está fazendo algo legal, ou porque você está assistindo algo muito legal. Aí a minha atenção naturalmente fica ali focada. Eu não penso em outras coisas. Aí essa autoconsciência que fica lá, né, viajando, divagando, ela desaparece. E existe, principalmente isso, uma
percepção distorcida de tempo, que é aquela coisa assim, nossa, já acabou? Caramba! Ou aquela, né? Eu faço Pilates e tem um aluno que ele fala assim, nossa, meu, vai dar 10 horas e ainda não acabou essa aula que acaba às 9. Porque ele tem aquela sensação de que a coisa não anda, né? Para atingir o estado de flow e facilitar a aprendizagem, o que a gente precisa? Estar num ambiente tranquilo, distante de distrações externas, porque as internas, elas não tem como, né, gente? Não tem como tirar o cérebro, deixar de lado e não pensar coisas. Sintonizar o corpo com a mente. Então, tá no mesmo lugar em que a sua mente está. Garantir condições de estar sem fome, sem sede, sem sono. Estar emocionalmente equilibrado. Então, isso é importantíssimo para a gente estar bem, estar ali com vontade de aprender ou fazer alguma atividade específica. E o contato com a natureza. Eu também escrevi um artigo sobre isso, que tem a ver com a teoria de restauração da atenção, do Stephen e da Rachel Kaplan. Eles eram casais e estudaram isso. E eles disseram que os alunos que tinham mais contato com a natureza, e até assim do apartamento onde moravam, se tinha uma janela para a natureza, para árvores, que tinham um impacto na produtividade, na retenção de conteúdo daqueles alunos. Então, veja só, parece, né? Todo mundo fala, ai, nossa, abraçar a árvore, né? Aquela coisa. Mas assim, não é isso que eu estou falando, mas você ter um contato, sair, né, ir para um parque, tudo isso faz com que a sua bateria, a sua energia seja recarregada. Então, eu gosto muito dessa ilustração que, né, fala assim, how's the weather? Como é que está o tempo? Né? Did I sleep? Eu dormi? Did I eat? Eu comi? Did I sweat? Eu suei, quer dizer, eu malhei, né? How's home? Como é que está a minha casa? Como é que eu tô? Aí vem o energy meter, quer dizer, vai medir a minha energia, porque esses fatores impactam na minha energia. Então, assim, como é que eu chego no estado de flow? Eu preciso ter um desafio, eu preciso sair um pouquinho. Então, quando eu vou ensinar algo para um aluno, ele não pode estar na zona de conforto. Se ele estiver na zona de conforto, o conteúdo é fácil, eu não o desafio, é tédio. É tédio, né? Assim, ele pode estar satisfeito, mas é um tédio. Não gera aprendizagem. Se o conteúdo é difícil demais, é zona de pânico, aí gera ansiedade, porque eu não consigo acompanhar. Tem de ter um pouco de desafio, mas dentro de uma zona de aprendizagem. Por quê? Porque aí eu tenho essa sensação de recompensa. Eu vou aprender. É difícil, tem um pouco de dificuldade, mas eu sou capaz, eu consigo aprender. E aí tem esse quadro que eu estou deixando aqui com vocês, que é, de um lado é o nível de desafio e do outro é a minha habilidade de aprendizagem. O estado de flow está aqui, né? Que é quando eu tenho um desafio razoável, mas eu estou relaxado. Eu não tenho ali, eu sei que eu tenho capacidade para fazer aquilo, para aprender. Para mim, por exemplo, matemática sempre foi alta ansiedade, alta tensão. Eu nunca fui bem de matemática, nunca fui. E aí já gera aquele desespero. E se eu sequestro o meu CPF, a informação não entra porque eu estou deixando o meu emocional falar mais alto. Quando o emocional fala mais alto, dá aquele branco e você fala, não sou capaz. E a gente ouve muito isso de aluno, né? Que fala assim, eu não consigo falar, me dá um branco, as palavras não vêm. Né? Por isso, eu tenho de ter um certo nível de desafio, mas não a ponto de gerar uma ansiedade, porque eu não me sinto capaz de acompanhar aquilo. E aí fica ainda muito mais fácil se a gente chegar no estado de flow e toda essa, né, essa capacidade de retenção, quando eu tenho pequenos períodos de atenção e foco. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, é bastante disseminada a técnica de Pomodoro, né? E ela é Pomodoro porque a pessoa que inventou, né, um italiano, eu não vou lembrar o nome dele agora, devia ter
checado, eu esqueci. Mas ele fez aquele reloginho de cozinha que vai contando o tempo para você, né, preparar um alimento, uma refeição. Ele usou este reloginho para criar esse ciclo Pomodoro. Ele fala que a gente consegue reter e ficar focado por mais ou menos 25 minutos. Aí você precisa descansar. Aí você volta para o foco de novo, mais 25 minutos, descansa. Mais 25 minutos, descansa. Quando a gente faz isso, eu não fico direto na concentração, porque aí eu desgasto o meu CPF. Lembra? Ele é um teatro pequeno, gente, é um palco de teatro pequeno. Não é um teatro da Broadway, aquele teatro gigantesco que tem gente pra caramba, teatro municipal. É um teatro de bairro, é um teatro né, de uma escola. É pequeno. Então, eu preciso de momentos de levantar a cabeça, fechar os olhos por conta de tela, também muito tempo de tela, olhar longe, porque a gente fica muito ali no foco concentrado, olhar longe, sabe? Essa distância. Tudo isso é importante. Tomar uma água, se espreguiçar, né? Ah, obrigada. Colocaram aqui, né? Deixa eu ver onde está aqui, peraí. Então, ó, aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, o bate-papo. Colocaram para mim, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, Francisco, né? Cirilo, técnica Pomodoro. Maravilha. Obrigada, viu, Stefan? Aí a gente tem essa sensação distorcida do tempo que eu falei para vocês. E existe o Cronos e o Kairos. Então, o Cronos, e aí tem o relógio Cronos, né? Por quê? Porque é o tempo do relógio. 60 segundos, 1 minuto, aí a gente tem 1 hora. É o relógio. O Kairos é a minha sensação de tempo. Puxa, já acabou? Nossa, meu Deus, ainda tem 2 horas. Caramba, é essa a sensação. Quando eu estou no caramba, já acabou, isso é estado de flow. Eu não dei importância para o tempo. Foi. A quarta é Einstein-Windel. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu também escrevi um artigo sobre isso. Eu acho muito legal isso. Tem a ver com o Einstein, né? Porque é sinônimo de genialidade. E aí se criou essa expressão Einstein-Windel, é que quando eu estou no meu máximo potencial de aprendizagem ou de produtividade, e não tem certo e errado. Eu, por exemplo, eu adoro a noite. Eu adoro a noite, adoro produzir de madrugada, ler de madrugada, principalmente de final de semana, óbvio, porque, né, trabalhando fica difícil fazer isso, mas de sexta para sábado, sábado para domingo, adoro pintar, desenhar, escrever, ler de madrugada. É um horário que, para mim, eu sou super criativa. Durante o dia, já nem tanto. Então, tem gente que funciona super bem de manhã, logo de manhã, ativo, consegue fazer um monte de coisa cognitiva principalmente. E tem gente que já é à tarde, final de tarde, começo da noite. Qual é a sua janela? Quando eu sei quando é a minha janela, eu vou lá e naquele momento eu encaixo uma coisa mais difícil, que vai me exigir mais foco, que vai me exigir do meu cérebro muito mais concentração. Ok? E por fim, eu quero falar sobre motivação. Existe a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Então, pelo próprio início, né, da palavra, se a gente for falar extrínseca, é fora, externo. Intrínseca, que vem de dentro. A extrínseca, assim, ela pode ajudar, lógico, mas ela é temporária e eu preciso de certos incentivos para que ela continue, que ela permaneça. Então, recompensa, punição e alguns condicionamentos, eles são muito bons, mas eles não perduram. Para a gente pensar em processo de aprendizagem, precisa ser algo intrínseco. É algo que eu adore fazer, que eu curta fazer. E eu faço no meu horário mais produtivo. Eu estou concentrada, eu estou focada, eu estou cuidando do meu nível de dopamina. Então, aquilo vem da pessoa, é natural.
quando é algo que eu não gosto tanto, vai exigir mais de mim. Às vezes a gente participa de reunião, por exemplo, e aquele tema não é uma coisa palatável, não é fácil para mim. Então, quer dizer, ao longo de 1 hora, 2 horas de reunião, você sai com a cabeça, às vezes com dor de cabeça, cansado, parece que você está acabado. Por quê? Exigiu muito mais de mim. Não tem uma motivação intrínseca. É extrínseco. Preciso fazer. Ok, vamos lá, acabou, maravilha. E aí a sensação de tempo pode ser até muito maior. A reunião durou 2 horas, mas a sensação é que durou 4. E eu quero deixar para vocês esse poema que eu escrevi, que é clichê. E eu acho que é disso que a gente vai falar hoje, né? Sobre sair fora da caixinha. Clichê, ultrapassado, démodé, acaba sendo lugar comum, desgastado por ser repetitivo. Previsível torna-se cansativo. Trivial e conforme. É mais do mesmo, o mesmo sempre. A gente não quer o mais do mesmo, o mesmo sempre. Isso é zona de conforto. Se a gente quer fazer algo diferente, a gente precisa sair da nossa caixinha. E eu deixo essa reflexão para vocês, eu ainda vou colocar aí umas informações, mas o que sua vida te pergunta agora? Depois essas 5 ações, o que a tua vida está te perguntando agora? O que o teu CPF está te perguntando agora? Para quem se inscreveu, está participando deste evento, eu deixei aqui para vocês um preço promocional para um clube que se chama Aprender a Aprender. A Verbify, ela lançou alguns clubes. A gente tem o clube Quebrando a Lousa, um clube de coordenação pedagógica, e esse clube Aprender a Aprender. Depois, para quem tiver interesse, eu vou deixar meus contatos. Se quiser mais informações, eu posso explicar para vocês como funciona. Eu tenho um e-book, eu encaminho para quem tiver interessado. Mas é um clube para pessoas que se preocupam, professores, alunos, pessoas interessadas, treinadores, né, pessoas que dão treinamento, facilitações, para refletir sobre o processo de aprendizagem. Então, aqui tem os meus contatos. Se vocês quiserem acessar o site da Verbify, tem o QR Code aí para vocês. E eu estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Eu não sei, eu não olhei, acabei não olhando aqui. Tem uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí, vamos ver. Nossa, espera aí, vamos lá. Vamos querer as referências dos seus artigos. Acho que essa é a primeira pergunta. Deixa eu ver. Já acabou a aula. Quem não gosta de ouvir isso dos alunos? Sim, muito importante e interessante esse tema. Todo professor deveria ter isso em mente em cada aula. Vamos às primeiras horas da manhã. Ok. Para mim, as primeiras horas do dia também são as melhores. Processo de produção de conteúdo e materiais didáticos. Daí o desafio de ajustar as janelas de cada aluno em uma sala de aula. Aqueles que são mais produtivos à tarde, mas assistem sua aula no primeiro horário da manhã. O que devo fazer e o que amo mais fazer. Os tempos do relógio e do coração estão muito bem expostos no conto do Júlio Cortázar, A Ilha da Melodia. A Ilha da Melodia? Não, La Isla al... tá. A Ilha ao Meio-Dia, certo. Muito bom para trabalhar em aula e fazer os alunos refletirem. Não conheço. Meu horário mais produtivo é de madrugada. Poderia falar um pouco mais sobre as diferentes motivações? Sim. Tudo que vem de fora, eu dependo do outro. Se eu boto na mão do outro a minha motivação, eu estou perdida. Porque o outro, né, é o outro. Se eu dependo dos outros para me motivar, isso pode não vir. E aí eu vou falar, puxa, eu estou desmotivado. Por quê? Porque o meu professor não deu a aula do jeito que eu gostaria, ou porque o meu chefe não me enxerga direito. Então, eu tenho que entender o que me move. É uma viagem interior. O que me motiva? E aí, diante disso, focar nessas motivações que você tem internamente. Por exemplo, eu adoro fotografar, vou ter que fazer uma reunião de um tema que eu não gosto, mas eu deixei um horarinho reservado depois dessa reunião, 10 minutinhos, eu vou tirar umas fotos lá na praça, vou dar uma voltinha rapidinho ali, seja lá o que for, o que motivar você?
É isto. Não está na mão dos outros a minha motivação. Se não vem de dentro, eu não mudo os outros. Eu posso provocar a mudança nos outros, mas eu não sou responsável pela mudança dos outros se os outros não quiserem. Não tem como. Mas você pode abrir ali janelas e a pessoa olhar e falar: puxa, é verdade, é isso mesmo. Não sei se eu respondi a pergunta. Quem fez a pergunta foi a professora Júlia, né? Espero que tenha ajudado aí. Se você quiser falar um pouco mais sobre isso, pode me chamar, tá bom? Pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Ok? Do LinkedIn, o pessoal está compartilhando. Acho que é isso, gente. Se ninguém tem mais perguntas, essa foi a minha apresentação. E quero agradecer aí a todos que contribuíram com seus comentários. Eu espero ter lido tudo. Eu não sei se eu consegui ler tudo, porque falando e lendo, né? Mas enfim, eu espero ter respondido a de todos. Lígia, posso te fazer uma pergunta? Lógico, por favor. Em relação à motivação, ela é mais na fase inicial, né? Porque a gente, quando quer aprender uma língua, a gente tem essa motivação, quero aprender espanhol. Mas chega uma hora que isso acaba, não acaba? Assim, você acaba perdendo um Depende. pouquinho. Eu acho que depende, Helena. Porque assim, se você não gosta de aprender idioma, você está aprendendo porque você precisa para o trabalho, para a carreira, para viajar, você tem que pensar ao longo do tempo, o que me motiva a aprender, por exemplo, o espanhol? E aí eu tenho de fazer coisas que me agradam. Tipo, eu gosto de poesia. Eu tenho alguns livros aqui, eu estudo espanhol, minha formação é em inglês. Eu fiz inglês e português, Uhum. mas eu preciso do espanhol por conta do trabalho. O que eu faço? Eu leio poemas, porque é uma coisa que eu gosto de espanhol. Então, é uma maneira de eu estudar espanhol, além das aulas, né? Faço alguma. Agora eu parei, mas assim, eu leio coisas que me agradam, eu vou para sites que falam de coisas que eu gosto, eu assisto séries de temas que eu gosto em espanhol. É você buscar coisas que te brilham os olhos usando o idioma. Se você ficar aula pela aula, aí realmente desmotiva. Você fala, Sim. puxa, por quê? Porque é um processo longo, gente. Espanhol ainda é menos, né? O inglês a gente sabe que leva muito mais tempo. Então, o que que eu posso fazer que envolva o idioma e que eu adoro? Aí você vai estudar, né? E vai, vamos dizer assim, você consegue manter níveis de motivação por conta disso. Obrigada, Lígia. Imagina. Alguém mais tem pergunta? Se não, acho que é isso, né? Tô acabando aí dentro do prazo. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Ok, não. Obrigada aí pelos comentários. Sempre pergunto aos meus alunos particulares do que eles gostam, o que que eles consomem de informação, planejo as aulas com base. Isso mesmo, é isso aí. Quem fez esse comentário foi a Maria Helena, né? Foi você, Helena? Mas você é Maria Helena? Não. Helena, que você me perguntou? Não, eu sou a É Helena. outra. Ah, tá, só a Helena, né? Tá, acabou rápido demais? Que bom. Que bom. Gente, agradeço aí a todos. Teve outro comentário do César, que creio que sabermos traçar o perfil dos alunos é importante, fundamental, fundamental. Eu preciso conhecer com quem eu estou lidando. O que motiva esse aluno? Porque não sou eu que vou motivar, eu posso ajudar, eu posso contribuir, mas tem de partir dele. Ok? Gente, gratidão. Sábado, né? Eu sei como que é. E agradeço muito aí os comentários e a contribuição. Natália, deixo aí com você. Muito obrigada, professora Lígia. Uhum. Foi uma troca maravilhosa aqui conosco no nosso evento. As pessoas estão agradecendo também aqui pelos comentários, pelo bate-papo. Coloca aqui nos comentários, compartilha nas redes sociais. Eu vi que vocês estão postando, marcando a Pós-Forte, a CULT. Então fiquem à vontade, tá? Não esqueçam de marcar. Aqui tem as hashtags, nós preparamos as hashtags Encontro Internacional de Ensino de Idiomas, marca Pós-Forte, marca a CULT também, cursos CULT.
E, por gentileza, interajam nas nossas redes sociais também. Vamos compartilhar conhecimento e vamos falar também que para o pessoal participar do segundo. Em instantes, a professora, nós já vamos para a próxima palestra, ela já está se organizando para entrar. Então, se vocês quiserem tomar um cafezinho, tomar água, fiquem à vontade também, tá bom? No nosso grande espaço virtual. Obrigada.